1h17. De Manaus, nós vamos para Brasília. A Larissa Arantes está aqui conosco, Ana, porque a gente não sabe se vai ter dia D, hora H, se isso vai acontecer, mas parece que um dos dias D será no domingo. A Anvisa prometeu que vai dizer se libera ou não as duas vacinas que temos até o momento. Do limite. Na véspera ali, ó, cravado, no último dia. É isso, Larissa. Boa tarde, bem-vinda aqui ao Bora Brasil da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Bruna. É isso mesmo. Veio essa notícia de que a Anvisa, então, se reúne no domingo para decidir sobre os dois pedidos de uso emergencial das vacinas de Oxford e também da Coronavac. Lembrando que isso é um dia antes do prazo final que a Anvisa havia colocado como meta, né, para então dar esse retorno sobre as duas solicitações. Bom, em relação ao andamento da análise da documentação, né, Ana e Bruna, ontem eu trouxe um pouco ali de quanto havia caminhado nessa análise. A Anvisa disponibilizou essa plataforma, então, que permite uma atualização várias vezes ao dia. Essa plataforma é atualizada e os últimos números mostram o seguinte: em relação à Coronavac, a análise da documentação foi concluída 40,7%, segue pendente de complementação quase 30% e em análise aí 24% e não apresentado aproximadamente 6%. Isso em relação à Coronavac. Em relação à vacina de Oxford, documentos que foram apresentados pela Fiocruz. A análise foi concluída em 32,6% até agora, segue pendente de complementação nessa documentação 18% e em análise 49%. Bom, a Anvisa, ao divulgar que no domingo vai se reunir para decidir então sobre as duas solicitações, foi bem claro em dizer que é preciso que os dois laboratórios enviem os documentos necessários, não só aqueles que já estão em análise pela Anvisa, mas aqueles que faltam ainda para completar toda a documentação necessária. E Ana e Bruna, importante também destacar que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele esteve em Manaus, mas ele deu algumas declarações em relação à vacinação no Brasil como um todo, né? E aí eu queria destacar que ele voltou a dizer, então, que a vacinação começa em janeiro. A gente lembra que a data comunicada até então era 20 de janeiro, né? Manaus vai receber, então, primeiro a vacina, mas ele garantiu que, com a exceção de Manaus, o imunizante será distribuído simultaneamente em todos os estados, de acordo aí com a proporção de população. Ele disse ainda também uma questão muito importante, que o avião que vai buscar, então, 2 milhões de doses da vacina de Oxford decola hoje do Brasil para a Índia. Essas doses estão sendo produzidas pelo Instituto Serum na Índia, foram negociadas, então, pelo governo brasileiro e vão ser trazidas aqui para o Brasil. A Anvisa ainda analisa o pedido de uso emergencial da vacina de Oxford, mas a agência autorizou essa importação para tentar, então, agilizar todo o processo, né? Na semana passada chegou a circular uma informação de que a Índia ia proibir a exportação de vacinas contra a Covid-19 que estivessem sendo produzidas em território indiano, mas o próprio governo brasileiro desmentiu isso, disse que as tratativas haviam avançado, estavam avançadas, e agora essa informação do ministro Eduardo Pazuello dizendo que o avião decola hoje e chega no fim de semana aqui no Brasil com essas doses. E como não pode deixar de ser, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre essa questão da vacinação hoje mais cedo no Palácio da Alvorada com seus apoiadores. E então, irônico, ele questionou ali se a vacina Coronavac é boa ou não. Ele disse que não seria irresponsável e quem vai decidir sobre esse assunto é a Anvisa. Vamos ouvir esse trechinho, então, da fala do presidente. Então essa de 50% é uma boa? Não. Sistema político. O que eu apanhei por causa disso, agora estão vendo a verdade. Eu estou há 4 meses apanhando por causa da vacina. Entre eu e a vacina tem a Anvisa. Eu não sou irresponsável, eu não estou a fim de agradar quem quer que seja. Não, aqui é a vacina que passar pela Anvisa, seja qual for. Passou por lá, já assinei um crédito de 20 bilhões para comprar essa. O princípio é o verbo, viu? Eu já fui infectado. E esse pessoal que fica no ombro do presidente guiando o que ele tem que falar, né? O pessoal não sai daí, né, Larissa? Só vou tomar vacina se o senhor tomar.
Ah, mas eu já fui infectada e não vou tomar. Teve que reforçar de novo que não vai tomar a vacina contra a Covid-19, né? Exato, os apoiadores estão diariamente ali no Palácio da Alvorada, né, e acabam realmente guiando, como você disse, algumas das declarações ali do presidente Jair Bolsonaro, e essa, né, em relação à Coronavac, foi a de hoje sobre a questão da vacinação. Mas, Ana, então, eu sigo aqui, a gente segue acompanhando, na verdade, porque a Anvisa ainda não divulgou o horário da reunião no domingo, da diretoria no domingo, né? A expectativa é de que comece ainda de manhã, porque ela deve ser longa, né, para a gente ter um resultado já à tarde e também ter as repercussões. E a gente espera, claro, uma boa notícia, né, de aprovação dos 2 pedidos de uso emergencial aqui no Brasil dessas vacinas, né? E particularmente a gente que estará no plantão nesse fim de semana, né, Larissa? A gente espera que seja o quanto antes. Fui puxada para esse plantão justamente por conta dessa reunião da Anvisa, né? Enfim, uma grande expectativa mesmo. E a gente torce para que haja aprovação, quem sabe das duas, né? O importante é que a gente tenha uma vacina para iniciar a imunização o quanto antes. Obrigada, viu, Larissa Arantes? Bom trabalho para você. Obrigada para vocês também.